Para colocar qualquer coisa em órbita, você tem de fazer duas coisas: chegar a centenas de quilômetros acima da superfície da Terra e depois atingir uma velocidade suficiente para permanecer em órbita, ao invés de cair de volta na Terra. A quantidade de energia contida no ônibus espacial completamente abastecido é semelhante à liberada por uma pequena explosão atômica. A cada lançamento pode-se sentir a potência bruta, é acachapante e, claro, a gente fica ali sentado, rezando para que nada dê errado, porque administrar toda aquela potência exige muito da tecnologia disponível. São necessárias 2.000 toneladas de combustível de foguete para empurrar o ônibus até sua órbita e para que ele atinja a velocidade necessária para contrabalançar a poderosa força da gravidade da Terra. Para permanecer em órbita, você tem de estar a quase 29 mil quilômetros por hora. Significa percorrer uns 8 quilômetros a cada segundo. Depois que atinge a órbita, não há nada que reduza a sua velocidade. Aí se desligam os motores e você perde seu peso, não sente mais a gravidade. Não há mais qualquer aceleração. Você permanece a uma velocidade constante dando voltas em torno da Terra. Mas para voltar para casa, o ônibus tem de reduzir quase toda essa velocidade. E tem de fazer isso sem usar potência própria. Toda aquela velocidade e energia tem de ser gastas pelo atrito com o ar da atmosfera, o chamado arrasto aerodinâmico. É a única maneira de perder a velocidade. Se você estiver numa canoa e colocar a lâmina do remo em posição perpendicular ao casco da canoa, isso reduz a velocidade do bote e a isso se chama de arrasto. A diferença é que o ônibus está se deslocando pela atmosfera a 25 vezes a velocidade do som. Bater em moléculas de ar a uma velocidade dessas cria um atrito tremendo e forma gases superaquecidos. Durante a reentrada, você está atravessando a atmosfera a milhares de metros por segundo. Você está a uma velocidade hipersônica. O gás fora do ônibus está a milhares de graus. É como se o ônibus estivesse sendo aquecido por um maçarico. Para a tripulação dentro da nave que brilha, o show de luzes é fascinante. Nós é que estamos brilhando desse jeito? Que coisa! Isso é espetacular. A visão pode ser espetacular, mas o ar superaquecido, cuja temperatura chega a 1.500 graus, pode ser fatal. No dia 1º de fevereiro de 2003, os 7 astronautas que estavam a bordo do ônibus espacial Columbia perderam suas vidas quando retornavam à Terra. Essa foi a primeira tragédia enfrentada pela NASA durante um procedimento de reentrada. Conduzir um veículo sem motor, que se desloca a 8 km por segundo, para fora de órbita e levá-lo até uma pista de pouso pré-determinada. As antigas cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram equipadas com paraquedas. Podiam aterrissar em qualquer ponto do oceano e por isso o alvo delas era enorme. Já com o ônibus, ou você pousa numa pista e tem que ser uma pista bem longa, por isso você só pode pousar num número limitado de pistas em todo o mundo ou vai se dar mal. Para voltar para casa, o ônibus utiliza a força da gravidade para conduzi-lo até a atmosfera. Mas para deixar a sua órbita e começar sua descida em direção à Terra, o ônibus ainda precisa perder velocidade, mas não muita. Para alterarmos nossa órbita o suficiente para que a parte mais baixa da órbita intercepte a atmosfera, temos que reduzir a velocidade por apenas umas poucas centenas de metros por segundo. É só um pequeno percentual e é uma alteração bem pequena em termos de energia total, mas é o que muda tudo, porque uma vez que a órbita intercepte a atmosfera, você começa a esbarrar numa porção de moléculas de ar, que criam muito atrito e fazem você perder velocidade rapidinho. Antes de voltar à atmosfera, a tripulação coloca a nave de cabeça para baixo e vira a traseira para frente. E aí começam a ser disparados os foguetes de manobra do ônibus em órbita. O empuxo de quase 3.000 quilos de cada motor faz com que, em poucos minutos, a nave saia de órbita.
e ela começa a descer. Se o procedimento foi iniciado, não há como voltar atrás. Essa trajetória de queda livre é o que chamamos de primeira parte da saída de órbita. Você ainda está sem peso, mas está se aproximando da Terra e durante essa fase tem de orientar corretamente o ônibus para que quando comece a penetrar mais na atmosfera, possa voar. Decidir quando e onde ligar os motores para sair de órbita é algo que demanda muita perícia, pois quando o ônibus atingir a atmosfera, ele deve estar dentro de um corredor estreito que o conduzirá em rumo direto até a pista de pouso. Além de a pista estar à frente do veículo, o procedimento todo deve ser iniciado no instante correto, porque você não pode estar muito longe nem muito perto da pista de pouso. Se o ônibus penetra na atmosfera muito perto da pista de pouso, o forte ângulo de entrada necessário para conduzi-lo à pista causará um aquecimento rápido demais, devido ao atrito. Ele se desintegraria. Se ele penetra na atmosfera num ângulo muito pequeno, as asas começam a gerar sustentação. Nesse caso, o ônibus resvalaria de novo para fora da atmosfera, assim como uma pedra chata que se joga sobre a água de um lago. Para cair num rumo preciso, o piloto automático guia o ônibus usando 38 pequenos foguetes, que formam o chamado sistema de controle por reação. Eles ficam no nariz e na cauda da nave e disparam jatos curtos em qualquer direção que for necessária. Precisa-se de apenas 12 quilos de empuxo para manobrar o veículo. Parece pouco, mas não há atrito no espaço para impedir que o ônibus se desloque, por isso um foguete de 12 quilos é suficiente. Os engenheiros projetam cada reentrada para que o veículo atinja a atmosfera a menos de 8.000 quilômetros do local de pouso. Mas manter uma trajetória precisa enquanto se cai para a Terra é apenas parte do desafio da reentrada. O ônibus deve perder quase toda a sua velocidade. E deve fazer isso seguindo uma razão precisa. Se você tem um planador enorme que plana pouco melhor do que um tijolo, que é mais ou menos o caso do ônibus, e você mira bem de frente para a pista de pouso e tem uma altitude apenas suficiente para trocar pela energia necessária para chegar à pista, a sua margem de erro é mínima. O ônibus sem motor precisa gerar sustentação suficiente sob suas asas para planar por cerca de 8.000 quilômetros até o local do pouso. Ao mesmo tempo, ele tem de gerar arrasto suficiente para reduzir sua velocidade de Mach de 25 para umas poucas centenas de quilômetros por hora, sem se aquecer demais em decorrência do atrito. Usando dados obtidos em testes em túnel de vento, os engenheiros chegaram à conclusão que para manter esse equilíbrio delicado, o nariz do ônibus precisa estar para cima, num ângulo de 40 graus, quando ele penetra na atmosfera. Você tem de manter esse equilíbrio o tempo todo. Você altera ligeiramente o ângulo de ataque de 40 graus, fazendo-o variar mais ou menos 3 graus. É muito difícil atingir todos esses objetivos, manter a trajetória ao mesmo tempo em que se mantém o atrito e o aquecimento máximo dos níveis desejados. Com um ângulo de 40 graus na reentrada, o ônibus entra na atmosfera de barriga. Logo depois, ele é envolvido por um cobertor de fogo. O que acontece é que você vem tão depressa que se forma uma onda de choque. É como uma marola que se forma na proa de um navio, mas amplificada umas 10.000 vezes. As moléculas de ar são exprimidas umas contra as outras, cada vez mais perto, e o ar fica cada vez mais denso, até que elas não conseguem mais sair do caminho. O calor gerado por todo esse atrito arrebenta as moléculas de ar. Tudo que sobra são partículas carregadas chamadas de plasma, que envolvem a nave. Em certas áreas da superfície, a temperatura chega a quase 1.500 graus. Mas a onda de choque em si, que flui a menos de 1 metro do ônibus, é muito mais quente. É a mesma temperatura da superfície do Sol. Para quem a assiste, é uma experiência visual espetacular ver essa onda de choque e perceber essa incrível quantidade de energia que o cerca. E você está sentado dentro desse meteorito que atravessa a atmosfera e chega à Terra.
Para um veículo cuja estrutura básica é feita de liga de alumínio, parecida com as usadas em aviões, a exposição a esse nível de calor seria catastrófica. O alumínio começa a se derreter a algumas centenas de graus apenas. Acima de 540 graus ele se mantém derretido. Para proteger a nave e sua tripulação, os engenheiros tiveram de inventar uma maneira para isolar a estrutura desse calor mortal. Não queremos que todo esse calor seja conduzido para a estrutura, mas irradiá-lo para fora novamente. Rejeitar o calor, mantê-lo à distância do veículo. E isso requer um sistema de proteção térmica capaz de resistir a temperaturas de até 1.500 graus. No caso do ônibus espacial, esse material deve ser reutilizável, uma coisa que não havia ocorrido antes. Nos primeiros anos do programa espacial norte-americano, as cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram cobertas por um produto à base de carbono e plástico chamado de ablativo. Sob calor intenso, esse material ablativo queima e forma gases. Nesse processo de evaporação, os gases se espalham pela atmosfera, afastando-se da cápsula, carregando consigo o calor da reentrada. Embora seja eficaz, o material ablativo só pode ser usado uma única vez, e é também muito pesado. É claro que você vai querer colocar o máximo de carga útil em órbita da Terra, e cada quilo que você acaba colocando no escudo térmico significa 1 quilo a menos na carga útil levada ao espaço. Por isso, quanto mais leve, melhor para todos. A solução no caso do ônibus espacial norte-americano são telhas de cerâmica, placas feitas de fibras de silício extraídas de uma areia que só é encontrada no Brasil. As fibras de silício são misturadas com água e outros materiais e tomam a forma de blocos. Depois que o excesso de água é retirado, faz-se a liga da mistura por um processo que utiliza calor. O resultado é um material poroso, cerâmico, composto pelas fibras de silício, que são leves e resistentes ao calor e cheio de bolhas de ar. Do grande bloco são cortadas placas e cada uma é usinada até chegar a um tamanho e formato próprio, que depende do local da nave que ela vai proteger. Cada peça é então cozida em forno a 1.260 graus. As placas dissipam calor com tanta eficácia que se pode pegá-las com as mãos, segundos após saírem do forno. As placas destinadas a protegerem a barriga do ônibus espacial do calor da reentrada são ainda revestidas na face e nos lados, com um líquido preto que se vitrifica. O preto irradia o calor com eficácia e o revestimento em si evita que as partículas de plasma adiram à superfície da placa. Mas as placas se danificam com facilidade. No total, são necessárias mais de 20.000 placas para proteger toda a nave. Cada placa é colada à mão sobre a superfície do ônibus espacial com uma cola à base de borracha. Essas placas pretas são capazes de proteger a nave em temperaturas que chegam a atingir 1.260 graus. Mas algumas áreas ficam ainda mais quentes. O ônibus espacial se move para frente, por isso suas seções dianteiras são as primeiras a encontrar o ar e se aquecem mais do que qualquer outra parte da nave. E essas seções são a ponta do nariz e o bordo de ataque das asas. A temperatura nessas áreas chega a quase 1.650 graus centígrados. Placas de cerâmica expostas a uma temperatura dessas simplesmente se desintegram. Por isso, os engenheiros desenvolveram um material composto que não é poroso chamado de carbono-carbono reforçado, ou RCC. Essas peças fáceis de identificar por sua cor cinza são maiores e mais fortes e podem resistir a temperaturas muito mais altas do que as placas pretas. O ponto negativo é que elas são muito mais pesadas e não faria sentido cobrir a nave toda.